Olá, vamos dar início hoje ao programa Memórias, onde vamos abrir espaço para um bate-papo para conhecer um pouco mais da história da Câmara Municipal e de Parnamirim. E hoje nós vamos conversar com o ex-vereador e presidente da casa, o senhor Valério Santiago. Bem-vindo, senhor Valério. Obrigado, amigo. É um prazer estar aqui com vocês para que nós possamos conversar tudo sobre Parnamirim, sobre a Câmara, dentro das minhas possibilidades, do que eu me lembrar, né, porque a idade já está avançada e faz muito tempo, desde 1960 que eu atuo na política de Parnamirim, na administração. Senhor Valério, eu queria começar esse bate-papo perguntando diretamente quem é o ex-vereador Valério Santiago. Valério é um menino pobre, foi um menino pobre, chegou aqui em 1943 com o pai, que era ferreiro na época da Segunda Guerra Mundial, e o ferreiro, ele faz foice, machado, tudo que pode se usar em construção. Então nós viemos aqui na época da guerra. Fiquei aqui em Parnamirim, era uma vila, e quando cresci, fui civil exército. Quando voltei, fiquei na prefeitura, entendeu? Meu pai e minha mãe vieram de Macaíba para Parnamirim, e entrei na política muito cedo, fui vereador. Agradeço muito a minha família constituída aqui, minha esposa, primeiro casamento. Eu casei 2 vezes, por falecimento, perdi as esposas, né? E estou aqui servindo para servir a Parnamirim, sempre fiz o que pude dentro das minhas possibilidades. Como foi a sua infância e a sua juventude aqui em Parnamirim? Foi ótimo. Naquela época, Parnamirim era um povoado. Em 1943, nós morávamos na Vila do Sargento, aquela vila que hoje é habitada por funcionários da base, e tínhamos o divertimento, as festas, era uma semana de festa, noite de festa, São João, os carnavais. As crianças brincavam com aqueles... os filhos de funcionários da base, todo ano tinha seu presente, a base dava. E os meninos pobres, era carro de puxar aqueles carrinhos de ferro, de engomar, aquele rolimã, essa brincadeira de infância, para na cidade tranquila, entendeu? E foi muito bom minha juventude. Futebol, tinha futebol, eu joguei futebol aqui pelo Potiguar, pelo Guarani, pelo Paroquial, fui presidente do Potiguar Esporte Clube, e esse é o Valério, autêntico, né, Ronaldo? Foi uma infância e juventude bem ativa, né? Bem ativa, a gente não pode esquecer. Sobre sua visão de como o Parnamirim começou a se desenvolver em âmbito nacional e estadual, como é que se deu essa ascensão de Parnamirim? Primeira coisa foi a vinda de uma companhia francesa em 1927. Em 1935, isso eu vou avançar na história, 1935 que a Air France veio para cá quando veio os primeiros moradores daqui, com a instalação da Air France, que foi os pioneiros, as pessoas. Em 1942, 41, 42, foi o início da Grande Guerra. Daí, Parnamirim, vinha pessoas de fora trabalhar, uns que eram mais perto, os americanos mandavam apanhar Macaíba, São José, Monte Alegre, outros vinham morar aqui, fazer barracas, e foi a construção da base. Esse foi que nasceu Parnamirim, nasceu sobre a égide da aviação, da época da guerra. O americano implantou a primeira base internacional aqui, que era dos americanos, e Parnamirim evoluiu depois da vinda dos americanos. Iniciou-se em 1935, com a vinda dos franceses, poucas pessoas, e consolidou-se no início da guerra. Entrando já no âmbito dessa guerra, da Segunda Guerra Mundial, qual foi o legado que essa guerra deixou aqui para Parnamirim? Parnamirim, como eu disse, Parnamirim nasceu sobre a égide da aviação. Por quê? Porque com o início da construção da base, vieram várias pessoas, eram milhares de pessoas trabalhando na base para a construção. Então essas pessoas, quando terminou a guerra, elas ficaram. E aí a cidade
passou a vila, entendeu? Era administrado por Natal, que Parnamirim não era município de Natal. Aí a cidade cresceu. A base deixou o seu legado. Deixou a base toda estruturada, a base americana. Se hoje ela tivesse ainda a base, tivesse mantido como antigamente, seria a maior base mundial que foi na época da guerra. Então a base foi literalmente perfeitamente. Para o desenvolvimento de Parnamirim, né? O desenvolvimento foi a base, porque essas pessoas, muita gente, 3.000, 4.000 pessoas, né, ficaram aqui em Parnamirim, e daí a cidade foi crescendo aos poucos, e hoje está aí. Hoje é a terceira cidade do estado do Rio Grande do Norte, propensa a ser a segunda. Depende só dos administradores, né? É verdade. Entrando no âmbito da sua vida política, como é que o senhor adentrou nessa vida política? Veja só, quando Parnamirim passou ao município, eu fui nomeado, fui trabalhar na prefeitura, já como município. E o prefeito era indicado pelo governador, que foi Dioclésio Marques de Lucena. Quando, em 58, eu fui servir, deixei a prefeitura. Em 59, no final de 59, eu deixei o Exército, dei baixa do Exército, e fui trabalhar na prefeitura. Só que nós perdemos a eleição para o primeiro prefeito. Eu fui para a saúde, trabalhar na saúde. E em 62, a prefeitura, o secretário do primeiro prefeito me convidou para vir para Parnamirim, porque eu era guarda sanitário. Daí eu fiquei em Parnamirim, sempre à disposição da prefeitura. Fui desse interim em 1900, segundo prefeito. Fui locutor da campanha dele, depois fui secretário dele, e em 69 ele me convidou a ser vereador. Eu digo, não, Nunes, eu não quero ser vereador, eu quero apenas trabalhar. Mas ele insistiu, eu fui vereador e ganhei a eleição, a primeira eleição. Que nós não ganhávamos dinheiro, não era remunerado. E daí, até 2016 como vereador. O senhor teve 52 anos de história na vida pública aqui em Parnamirim, 10 mandatos. 10 mandatos. Conta pra gente um pouquinho como foi esses 10 mandatos, como foi esse tempo inteiro na vida pública daqui de Parnamirim. Porque na formação de Parnamirim, eu não era vereador, trabalhava na prefeitura, fui secretário, e quando Parnamirim passou ao município, essas terras eram dos herdeiros, era de Virgílio de Oliveira Lins, chamavam ele de Giló. Ele, em 1950, ele recorreu ao Estado à legalização das terras, de que era a propriedade dele, era Poceiro. Perdeu aqui, recorreu para o Supremo. Quando foi somente em 1967, 66, 67, ele ganhou essa questão. Aí veio o procurador, o rapaz procurador dele, fazer os loteamentos. Aí foi quando Parnamirim, ele era o prefeito, conversou com ele, que era Domingos Praxedes Barreto, para que ele vendesse as terras, legalizasse com preços módicos para as pessoas pobres. Assim foi feito. Então, quando eu fui secretário, era quem fazia tudo. Era o secretário, prefeito e o tesoureiro. Eram as 3 pessoas. E o Sonciado, para você ter uma ideia, era na época de 67, 65, 67, na época de Nunes, para pagar o pessoal que trabalhava, os diaristas, eu como secretário ia ajudar a cobrar a feira para complementar o dinheiro da prefeitura para pagar o pessoal da semana. Quer dizer, a dificuldade do município dependia somente do imposto territorial urbano, né? E também, no fim do ano, a verba que era do Fundo de Participação, o ICMS, mas não tinha arrecadação. E assim a cidade foi crescendo, desenvolvendo, e vários prefeitos, prefeito todo, pessoa boa, porque às vezes a pessoa diz, Valério, quem foi o melhor prefeito de Parnamirim? Eu digo, é difícil, porque etapa, eu não posso comparar o governo, 2 governos bons, que é o de Arignello e o de Tenente Nunes, porque é totalmente diferente a arrecadação dada. Então, etapa. Todos, para mim, todos foram bons, porque cada um fez a sua parte, né? Foi o resultado de Parnamirim. Se tivesse mais administradores, Parnamirim não seria o que é hoje, não é isso? A gente entende que são várias etapas, né?
ao longo do tempo a gente vai percebendo que para o desenvolvimento da cidade foram várias etapas até chegar no que é hoje. Perfeitamente, isso é correto. Nesses seus 10 anos de mandatos como vereador, quais foram as principais indicações, projetos de lei que o senhor deixou de legado? Primeiro, eu sempre procurei fazer indicações de acordo com as necessidades. E depois, minha participação, que eu acho que foi a melhor que eu fiz em Parnamirim, foi que Parnamirim era um município que tinha 92 quilômetros quadrados. O limite com Macaíba cruzava Cobinal, vinha de Itaboda, acompanhava uma estrada carroçável que tinha até a Cobinal, que é aqui a Cobinal, e uma estrada que ia até Passagem de Areia. E não tinha BR na época. Os carros passavam aqui no centro. E tudo era Macaíba. Quando Parnamirim, a Giló ganhou essa questão, que botou o procurador para lotear, ver o loteamento. Então eu participava, acompanhava o vereador, o topógrafo e o dono do loteamento, que era Praxedes, o procurador. Olha, Praxedes, deixa essa parte para o povo, para as pessoas humildes, e faça o loteamento aí dentro, deixa essa área. O que acontecia? As pessoas pobres construíam a casa e quando o cidadão vinha comprar o terreno, via a casa. Então em toda a cidade eu fiz isso, toda a cidade. Só que estava dentro de Macaíba. Então na época de Nunes, Tenente Nunes, o loteamento estava dentro de Macaíba. Aí Tenente Nunes, nós conversando, Tenente, viu o que ele pode fazer para passar para Macaíba, para a terra de Macaíba, fazer um acordo com Macaíba para Parnamirim ficar com um espaço territorial maior. Mas aí foi só em conversa, muito difícil essas coisas. Quando foi em 1970, o segundo prefeito, Tenente Nunes não, Marcelino de Almeida Neto, era um oficial da base. Porque naquela época os primeiros prefeitos tudo era da base. E entramos em contato fazia parte do grupo, né? E ele foi a Macaíba tentar resolver com os vereadores, que já era vereador. E com interferência também do brigadeiro Everaldo Beves, conseguimos fazer o acordo, delimitar o que ficava para Parnamirim. Então eu fui quem fez essa delimitação. Eu fiz o seguinte, deixei uma parte para Macaíba, já tinha BR-304, tirei um marco da ET até o Rio Pacatuba, eu abri essa picada e programamos um marco. Nós ganhamos, passou de 92 quilômetros quadrados para 122 quilômetros quadrados. O município, né? Quer dizer, essa área ficou com trabalho. Eu tenho uma fotografia de quando eu coloquei o último marco, no dia 22 de julho de 1974. Parnamirim ganhou essa área. É um ganho bastante relevante, né? Perfeitamente. Hoje está aí, tudo era dentro de Macaíba. Parnamirim, projetos assim, esticação da ponte, que corta o rio Pitimbu, foi uma ação minha. A primeira indústria veio pelo meu intermédio, a fábrica de insumos e adubos químicos. Fui presidente da Constituinte, a lei orgânica do município, em 1990. Construímos a Câmara daqui, a primeira Câmara. O Colégio Expedito, eu coloquei, quando eu era secretário, não era vereador, coloquei no orçamento a dotação para a construção do Colégio Santo Expedito, que era Expedito Silva, que é na Liberdade. O bairro da Liberdade chamava Tabuleiro. Eu entrei com um projeto de lei denominando Liberdade, que era o número. E Monte Castelo era Bego do Engole, o nome do povoado, né? Eu, para mudar, entrei com um projeto tornando ela Monte Castelo. A escola Edson Pinheiro Bode foi uma atuação minha. Nova Parnamirim, o colégio de Sá de Mendes,
Ele mandou procurar uma área, eu fui para escolher a área. Então, em suma, eu participei de todos os projetos que tem dentro da Câmara. De 1969 a 1976, de 82 até 2016. Teve a minha participação. Em 10 mandatos foram muitos trabalhos, né? Esse prédio que estamos hoje, da Câmara Legislativa, da Câmara Municipal, foi iniciada em um dos seus mandatos, Foi né? construída na minha gestão. O senhor lembra em qual ano aconteceu isso e como se deu essa construção? 1990, nós inauguramos isso aqui. O senhor passou tanto pelo início lá da criação de Parnamirim e chegou até os dias atuais sendo vereador. Como é que o senhor avalia o papel do vereador hoje em dia? Olha, a Câmara Municipal, anteriormente, primeiro, tinha uma grande vantagem. Não era remunerado. Quem eram os vereadores? Pessoas que participaram da fundação da cidade, do nascimento da cidade. Então é diferente. É o amor, você vai com um sentimento nativista, com aquele amor, é diferente. Hoje não. O vereador tem toda a estrutura para trabalhar, tem condições, são bem remunerados. E a atuação, o prefeito, o que precisa é que, isso eu sempre observei isso e eu questionava. A Câmara tem que ser independente do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Trabalhar junto, mas como é que você pode, todas as vezes, o prefeito quem tem a maioria? É assim que funciona. Não deveria ser, mas é assim. Então eu espero que um dia haja essa conscientização das pessoas, com o tempo, não é? Você tem independência do prefeito. O prefeito botou um projeto que você acha que ele merece ser aprovado, aprove, não questione. Se ele cometer um erro, você tem que ser assim. Mas infelizmente não vai funcionar sempre assim. O senhor está vendo hoje a inversão de valores que está acontecendo, não só aqui, é no país, a inversão de valores. A roda pequena quer engolir a grande, e assim, a grande quer engolir a pequena, e assim nós temos o descrédito na classe política. Essa é a grande verdade. A pessoa tem que ser verdadeira, é um descrédito. As pessoas não estão acreditando mais nos políticos. A vantagem é essa também, porque para os candidatos, o candidato que se apresenta, ele vai com vantagem, porque as pessoas, aqueles más legisladores, eles são escanteados. Aí a pessoa direciona o seu voto para aquele gente novo para cima. Então, é assim que funciona. Agora, graças a Deus, Parnamirim, os vereadores têm 100, pelo menos nos meus que eu acompanhei, e esses que estão agora, são pessoas que têm determinadas falhas. Não é possível, não é normal você ter todo mundo. Não. Às vezes o vereador não tem o alcance de conhecimento da legislação, mas é uma Câmara que pessoas esclarecidas, é uma Câmara que eu considero uma boa atuação, dentro das possibilidades de cada um, uma atuação. Não tem nada a dizer, eu não gosto de criticar também, não, né? Não critico, eu acho, porque eu vivi, sei a dificuldade que o vereador tem, sei como funciona. Então, para mim, todos há várias falhas, pequenas falhas, mas isso não... Senhor Valério, é muito interessante conhecer essa sua história, um pouco dessa sua história. O senhor com 10 mandatos no Poder Legislativo e sendo ano de eleição, o senhor teria algum conselho para quem está querendo se eleger pela primeira vez? Aquele conselhinho de quem tem bagagem de 10 anos no Poder Legislativo? Olha, primeiro você tem que se preparar para se você quer ser candidato a vereador, frequentar a Câmara, que não acontece isso, as pessoas, para ver os projetos, a lei orgânica, o orçamento, para acompanhar, para ele ter noção. Porque você deve fazer uma autocrítica, você quer ser vereador. Você precisa ter algum conhecimento. Como é que você vai se você não tem conhecimento nenhum? Você vai ser massa de manobra. Então, hoje a geração é totalmente diferente. Entendeu? Eu aconselho que olhe para duas coisas. Você tem que ter o social e o administrativo. Porque
Ninguém pense que o projeto de lei, essas coisas, elege. Não elege. Infelizmente, no nosso país, não. Você faça trabalho, tem um trabalho com a comunidade, diretamente. Você fazendo isso aí, você tem a possibilidade de ter isso. Compra voto, isso acabou-se. Porque há uma vigilância muito grande do poder judiciário, está corretíssimo. Tem que acabar com essa forma de o dinheiro ganhar a eleição. Você é pobre, você é bom, você é formado, tem condições de ser um legislador, aí um camarada que é analfabeto, semi-analfabeto, tem dinheiro e ganha a eleição. Quer dizer, essas coisas que tá. Mas nós já estamos vendo as mudanças, entendeu? Nós estamos vendo as mudanças. A participação com as redes sociais, nós estamos sabendo o que acontece no Senado, não é isso? E você analisa, o povo tem que analisar. O voto da amizade não deve prevalecer. Tem que ser o voto do conhecimento, da segurança. Verdade. Seu Valério, muito obrigado por contar um pouco da sua história, de toda essa trajetória aqui de Parnamirim, contar um pouco da história de Parnamirim. Pode se despedir das pessoas. Perfeito. Eu agradeço ao presidente da Câmara, Vone, foi uma boa administração na Câmara, e a população de Parnamirim, eu quero parabenizar pela grandeza dessa cidade que nós devemos a vocês que estão nos escutando, porque vocês quem formam a cidade, vocês é quem constrói a cidade através do que vocês pagam, e o prefeito reverte em obras. Então, Parnamirim está de parabéns. Eu desejo que as pessoas saibam escolher o futuro prefeito, saiba escolher os vereadores, para que nós tenhamos um futuro próximo, um futuro brilhante, e que atenda o prefeito eleito, atenda às necessidades da população. Essa é a minha mensagem, e agradecendo a todos os irmãos evangélicos que estão nos assistindo também, que Deus nos ajude, não só em Parnamirim, ajude também o nosso Brasil. E Deus proteja a todos. Essa foi um pouco da história de Parnamirim e do Senhor Valério, e nós ficamos por aqui. Até mais.